Você conhece os vereadores do Parlamento Municipal de Santa Maria? Está começando agora na TV Câmara o programa Mandato em Pauta. Nesse espaço, você vai poder conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos vereadores, as proposições apresentadas, o trabalho nas comissões, aqui neste programa, no canal 18.2 da TV Aberta. Neste programa, estamos recebendo o vereador Givago Ribeiro, do PSDB. Ele que está no seu segundo mandato e também é líder do governo aqui na Câmara. Vereador, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui, para trazer esclarecimentos para o pessoal que está nos assistindo, para a comunidade em geral, sobre o seu mandato aqui no Mandato em Pauta. Eu que agradeço essa oportunidade, sempre importante a gente comunicar o nosso trabalho, trazer para que toda a população conheça um pouco mais também da nossa história aqui no Parlamento. Esse que é o segundo mandato, então com certeza a gente tem bastante coisa para apresentar. Vereador, como o senhor colocou, e eu também citei no início do programa, esse é o seu segundo mandato. Qual a diferença do vereador que entrou lá em 2020, no seu primeiro mandato, e o vereador Givago agora, desse segundo mandato? No primeiro mandato, tudo é novidade, Então, a gente acaba aproveitando o primeiro mandato para conhecer toda a cidade, as demandas as mais diversas. Tive a oportunidade de ser presidente, inclusive, do Parlamento, e isso abriu tantas portas também para conhecer todos os nichos da sociedade santamariense, a representatividade que nós pudemos ter em relação ao Parlamento Municipal, as conexões diretas também com a capital, representando aqui o Parlamento, e, oportunamente, nós tivemos aí, pelo voto popular, a condição de estarmos no segundo mandato, e uma aprovação que nós também ficamos muito satisfeitos, felizes, que nós praticamente dobramos a votação em comparação ao primeiro mandato. Nós fizemos no primeiro mandato 1.309 votos e agora foram 2.507 votos. Vereador, ser presidente de uma Câmara tão representativa quanto a Câmara de Vereadores de Santa Maria deve ser um grande esforço, assim, uma grande responsabilidade, não é mesmo? Foi uma prova, porque muito se esperava de vereadores mais experientes até mesmo, com mais conhecimento da política local, e eu me lancei esse desafio como um vereador mais jovem, no primeiro mandato, para estar conduzindo esse importante parlamento, o quinto maior parlamento do estado do Rio Grande do Sul. Nos apegamos muito às questões técnicas administrativas, tivemos uma relação direta com o Tribunal de Contas, justamente para que pudéssemos ser o mais assertivo possível na condução dos trabalhos administrativos aqui da Câmara. Conseguimos diversas inovações, inclusive o próprio estúdio que nós estamos aqui hoje, e para nós foi uma experiência que nos capacitou, inclusive, para enfrentarmos tantos outros temas relacionados à gestão pública. Então, essa experiência nos deu essa oportunidade de interagir também com a gestão do município, junto à Prefeitura Municipal, entender mais sobre processos e, principalmente, um ponto que eu vejo que é o mais importante, que são os servidores, que, afinal de contas, são os servidores municipais, tanto do Parlamento quanto da Prefeitura, que fazem o trabalho, que conduzem, então, aquelas demandas que nós temos diariamente, tanto aqui no Parlamento quanto no Poder Público no município, no caso, a Prefeitura. O senhor citou a questão da idade, Então, no primeiro mandato, o senhor era o vereador mais jovem, se eu não estou enganado, e agora o segundo mais jovem, Só perdendo para o vereador Lorenzo, Acho é que isso? o terceiro, acho que a vereadora Alice também é mais... vereadora Alice, isso. E aí, o que representa essa renovação na política? Eu fico muito feliz, porque a gente observa que a sociedade santamariense quer justamente essa renovação, novas ideias, uma intensidade de trabalho diferente. Eu observo os vereadores mais novos, que nós temos essa dinâmica de estar em vários lugares quase que ao mesmo tempo, justamente porque nós temos uma geração que entende a sociedade de uma forma diferente, justamente por querer agilizar esses processos, e essa proximidade também com a população é algo que nos favorece muito, no sentido de que as pessoas querem conhecer quem são esses jovens vereadores. No meu caso, a gente tem aí portas abertas em todas as comunidades de Santa Maria, e com isso a gente observa que Santa Maria tem projetado, digamos assim, um futuro diferente, por oportunizar também a nós jovens, estarmos aqui nesse papel de decisão do futuro do município.
Sobre essa questão da juventude, né? O seu mandato é um mandato muito virtual também, né? O senhor Sim. tem uma presença digital muito grande. Até recentemente, né, neste ano, tivemos uma enchente muito grave aqui que atingiu o Rio Grande do Sul e o senhor estava lá atuando e mostrando quase em tempo real, né, o que estava acontecendo aqui. Qual a importância dessa proximidade com a comunidade via redes sociais? Eu acredito que esse é o fator ou o ponto principal do mandato, é a comunicação, né? A gente, obviamente, cumpre todas as agendas aqui no Parlamento, né, onde nós temos as sessões, temos as comissões, mas, principalmente, a agenda que nós realizamos fora do Parlamento, fora do gabinete, na rua, na calçada, por vezes debaixo d'água, né, que nos aproxima da população e mostra, de fato, o nosso trabalho, a nossa intenção com o município. Enfrentamos, mais uma vez, uma enchente esse ano, e não foi diferente das outras, e eu conheço enchente desde 2005, quando eu aprendi a navegar pelas águas, e nós aproveitamos esse conhecimento, essa técnica, inclusive em resgates, para ajudar de alguma forma. E não como parlamentar, já como cidadão mesmo, porque a gente se sente na obrigação de colocar nosso conhecimento em prática, ajudando as pessoas que mais precisam naquele momento. E na região que eu me criei, que eu conheço muito bem, que é a região lá do bairro Itararé e Campestre, que sabemos que sofrem com essa questão dos alagamentos, a gente já se coloca à disposição, emitindo sinais de alerta, chamando a atenção, né, para que as pessoas possam prevenir, né, em relação ao que pode acontecer nas enchentes. E esse trabalho, né, tem sido reconhecido e a gente tem um grande número de apoiadores e voluntários que também somam esforços na hora que mais precisa. O seu trabalho, a sua história, na verdade, começa lá no bairro Itararé, mas o senhor é um atleta olímpico. Como essa sua experiência no esporte lhe ajuda no mandato de vereador também? Resiliência é a palavra que eu aprendi e pratiquei no esporte, né? O esporte ensina muito, né? E principalmente a ser resiliente, a ter condições de focar numa estratégia, de buscar um resultado, né? Nosso ciclo olímpico é a cada 4 anos, e coincidentemente é o ciclo, né, das eleições. Então, o fato de nós termos um aprendizado diferente para o meio do esporte, eu só traduzo isso para o meio político, né? É da gente acreditar num propósito, de lutar diariamente para que isso aconteça, né? E ter essa resiliência, saber que temos que ter calma, tranquilidade e acreditar nesse sonho, né? Nosso mandato traz metas audaciosas, até mesmo para o município. Tratamos recentemente das questões que envolvem a aprovação do Parque da Barragem. Podemos articular isso no meio político para que pudesse acontecer. Estamos próximos da realização, então, dessa grande infraestrutura, a melhoria da infraestrutura na região, para que a comunidade se sinta contemplada com uma área de lazer, mas principalmente o propósito que é a sustentabilidade, o desenvolvimento social econômico por meio da sustentabilidade e também o desenvolvimento de uma região que hoje é muito carente na cidade, que é a região nordeste aqui do município, né? Então, quando a gente traz metas audaciosas, são propostas que a gente se sente capaz, porque no esporte a gente aprendeu também a buscar sonhos grandiosos. Vereador, o senhor já começou a falar um pouco sobre a sua pauta voltada ao desenvolvimento social com sustentabilidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu projeto que prevê as contrapartidas, né, de construções sendo feitas no mesmo local, na mesma região, né, que elas são desenvolvidas. A gente observa que os bairros, né, sempre têm demandas, e por vezes são demandas simples, mas que acabam não sendo atendidas, né? E que, de algum modo, nós estamos provocando é que aquela região, aquele bairro que vai receber um empreendimento, que vai receber lá um loteamento, vai receber, enfim, algum tipo de investimento privado, que tenha que fazer alguma compensação, uma contrapartida, que essa compensação ou contrapartida possa ser investida na própria região, naquele bairro. Porque, assim, nós poderemos atender essas demandas, por exemplo, uma parada de ônibus, ou até mesmo uma reforma de um posto de saúde, a melhoria numa escola, a melhoria numa calçada, são coisas que, no dia a dia da comunidade, faz muita diferença. E nós observamos que hoje não existe um regramento que possa, de fato, garantir que esses investimentos permaneçam nessas regiões. Então, essas compensações hoje, elas acontecem, né, e o Poder Executivo ele tem toda a autoridade para determinar aonde serão investidos, mas nós queremos garantir que esses investimentos permaneçam no bairro, na região, onde os empreendimentos são
acolhidos, são, né, providos para que a comunidade também se sinta abraçada pelo empreendimento e parte desse processo do desenvolvimento. Esse projeto também vem ajudar as regiões que não recebem empreendimentos, porque assim o poder público pode alocar recursos lá. Exatamente, é isso, vereador? porque nós estaremos tirando uma demanda do poder público justamente para que os recursos possam ser alocados nas outras regiões que não estão, digamos assim, no know-how de regiões que recebam investimentos, né, investimentos privados, né? Então, é uma forma também de ajudar o Poder Executivo, a Prefeitura Municipal, de economizar nessas regiões que recebem esses empreendimentos, esses loteamentos, e poder, então, ter recursos para alocar nessas regiões que acabam não sendo demandadas por grandes investimentos, mas que aí a ordem pública poderão receber esses recursos. Falando de algumas lacunas da cidade, assim, me remeteu agora a questão das praças aqui de Santa Maria. Nós temos recentemente uma praça que recebeu parceria público-privada e está funcionando muito bem. As pessoas têm frequentado bastante aqueles locais. Como é que o senhor vê essa questão das parcerias público-privadas para restaurar, para manter praças públicas, por exemplo? Eu posso dizer que sou o defensor número 1 das parcerias público-privadas e também defendo as concessões desses espaços para que possa também haver um ambiente de desenvolvimento econômico sustentável. Vou dar um exemplo na Praça do Malé. A Praça do Malé é bastante frequentada, principalmente por moradores da região norte e nas proximidades da região centro. E lá, as pessoas buscam estar no final de semana com seus amigos, as suas famílias, seus pets, e, de todo modo, sempre tem uma demanda para consumir algum tipo de alimento, lanche, né, algum tipo de bebida. Isso faz com que haja ali, né, uma economia, digamos assim, atribuída àquele local. Dessa forma, nós defendemos que hajam parcerias público-privadas para a manutenção do espaço, assim como para prover algum tipo de comércio no local, beneficiando também aqueles empreendedores, microempreendedores, que precisam desse espaço, que precisam também, né, obter a sua renda, o seu trabalho, com essas áreas que possam ser melhor exploradas nesse sentido. Assim como nós defendemos a concessão da GARE, que está próxima, então, de acontecer já dentro do edital que o município, a prefeitura está lançando, né, nós também estamos encaminhando, digamos assim, junto ao Poder Executivo, já na linha de projeto de sugestão, né, que outros espaços também possam receber esse tratamento de concessão para que o Poder Público, por meio da iniciativa privada, possa prover alguns serviços, mas lembrando, sempre em benefício também dos microempreendedores que precisam ter esses espaços para trabalhar. Concessão não é uma venda, né, vereador? Não, a concessão ela permite, né, alguns serviços no espaço. De forma alguma, o poder público está se desfazendo do espaço. Ele continua sendo um patrimônio público, não deixa de ser um patrimônio público, não há venda, não há nenhum tipo de repasse direto do patrimônio. É apenas uma concessão para que serviços estejam ali sendo prestados, né, justamente que interaja com o ambiente e com a necessidade das pessoas que frequentam aquele espaço. Vereador, vamos seguindo seus projetos. O senhor tem um projeto que cria o Polo de Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, o Distrito Verde, que concede incentivos. Pode falar um pouco sobre esse projeto? Por que o senhor propõe esse projeto? Onde vai ser esse Distrito Verde? Enfim, vamos falar mais sobre essa proposição. Distrito Verde Santa Maria, localizado na região nordeste da cidade, interage com esta face norte aqui, com o nordeste do bairro Itararé, junto à comunidade do bairro Campestre, lá, mais conhecido como Vale do Menino Deus. Tá bem? Nós temos lá mais de 86% daquela área, uma área de preservação permanente, com uma mata atlântica e grandes recursos hídricos, em especial o rio Vaca-Caimirim, que hoje, né, faz parte da nossa calha coletora e é responsável, né, pela barragem DNOS, que abastece 30% aí, né, da capacidade total de água da Corsã destinada para a cidade. Com isso, nós temos um alerta, né? É uma região que ainda precisa ter uma atenção melhor para as questões ambientais. Nós ainda não temos lá o tratamento de esgoto das águas, que acabam se misturando os dejetos com o rio Vaca-Caimirim, com a barragem. A coleta de resíduos ainda não é tão eficiente, há muito lixo ainda depositado nas ruas, isso chama muito atenção, não tão somente pelo aspecto, né, visual, mas em saber que esse resíduo, se permanecer ali, vai acabar chegando nas águas do rio Vaca-Caimirim e vai para a barragem também. Então, esse alerta eu faço porque, a partir da criação do Distrito Verde, nós vamos envelopar essa região
e dar prioridade para esses aspectos todos em relação à preservação ambiental, a questões que envolvem a manutenção dos recursos hídricos, desassoreamento dos rios também, e, principalmente, o desenvolvimento social sustentável daquela região. É uma região hoje pobre, carente, mas dentro de um território ambientalmente riquíssimo. Então, nós queremos justamente trazer esse conceito de ambiente rico e transformar essa comunidade também numa comunidade pujante, desenvolvida, aproveitando esse ambiente. Aí surgem as ideias na área do turismo, no turismo ecológico, nesse turismo mais equilibrado em relação a como interagir com esses ambientes, a questão que envolve a própria cultura do local, onde nós temos vários empreendedores, e principalmente mulheres empreendedoras, né, que tem lá uma culinária muito diversa em relação àquelas receitas que foram passadas, né, de vó para filha, e que há talentos a serem descobertos em relação a isso, que podem promover a sua receita, né, a sua renda, através desses incentivos. E provocar também, obviamente, que outros empreendedores, investidores, né, da linha privada, também possam estar nesse local, ajudando o desenvolvimento da região. Mas a principal pegada é a questão ambiental. Mais de 86% dessa região são áreas de preservação permanente. Eu vejo que hoje é um território riquíssimo para que nós possamos apresentar para a sociedade santamariense como o grande quintal de Santa Maria. Vereador, nessa pegada do quintal, o senhor falou muito sobre a questão dos resíduos que as pessoas depositam de forma errada na rua. Esse projeto também prevê a educação, né, uma divulgação maior do que pode ser colocado no lixo, o que pode ser reciclado, enfim? Com certeza. A educação é o objetivo 01, digamos assim, desse projeto. Sem a interação diretamente com a escola que hoje está naquela região, a Escola Municipal de Vasconcelos, que eu tive a honra, a satisfação de ser aluno do pré-oitava série dessa escola, sem ela o projeto praticamente não vai ser tão eficaz. De que forma nós estamos propondo isso? Que a Escola Municipal de Vasconcelos seja uma escola ambiental. De que forma? Que possa interagir, né, dentro das disciplinas com todos os aspectos ambientais necessários, desde a preservação da fauna e flora, até mesmo o protagonismo das crianças, que são nossos futuros adultos, né, diante da responsabilidade que se tem na preservação daquele ambiente, que é a própria casa, que é onde nós estamos inseridos. Então, é por meio dessa consciência que nós vamos conseguir mudar o futuro. Infelizmente, alguns adultos hoje, né, nós até já desacreditamos que possa mudar, mas agora as crianças, sim. Nessas nós apostamos, né, que há uma condição muito especial de nós melhorarmos o futuro, principalmente do meio ambiente, apostando na educação das crianças. Vereador, vamos falar de mais um projeto que o senhor propôs, que obriga os bares e lanchonetes, restaurantes a ter o cardápio físico nesses estabelecimentos. Essa aqui é uma prática que veio a partir da pandemia, do cardápio digital, ali pelo QR Code. Então, muitas vezes a gente chega num bar, num restaurante, está sem bateria e tu não consegue nem acessar o cardápio do bar. É nessa pegada que o senhor propõe esse projeto? Teve algumas pessoas que buscaram para lhe pedir? Enfim, como é que surgiu essa ideia de obrigar os estabelecimentos a ter o velho e bom cardápio? Nós estamos fazendo, nesse segundo mandato, um acolhimento muito especial ao público da terceira idade, aos idosos de Santa Maria. E é um público que vem crescendo, graças a Deus, com qualidade de vida, buscando o esporte, atividade física, e isso tem nos entusiasmado muito, porque eu pretendo também ser um idoso saudável, um idoso atleta, de preferência. E a gente observa, dialogando, né, com esse público, algumas necessidades. E foi por meio de um diálogo com os grupos de terceira idade que nós recebemos essa demanda do cardápio impresso, porque esse público nos ensina muito diariamente, principalmente a convivência. Nós, mais jovens, estamos acostumados a chegar num restaurante, numa pizzaria, enfim, e pegar o celular, né? Esse público da terceira idade chega para justamente conversar, trocar experiências e nos dão uma aula sobre convivência. E, nesse aspecto, o meio digital não está ainda sendo a demanda desse público, mas sim, né, ter condições de se sentir incluso dentro desse processo, né, de conseguir fazer um pedido num menu que possa estar impresso. E eu fiz um teste, inclusive,
né, fui fazer um passeio com um grupo de idosos, fomos num estabelecimento, né, e graças a Deus naquele estabelecimento tinha o menu impresso, né, tinha a opção do QR Code ali na mesa para acessar por meio do celular, mas o pessoal não estava muito, digamos assim, adepto, né, a essa tecnologia e preferiu então o cardápio impresso. E eu posso afirmar, vendeu muito mais por ter o cardápio impresso, as pessoas conseguiram visualizar o preço, conseguiram visualizar ali a foto do prato, né, o que, enfim. Então, dessa forma, a gente observa que tanto para aqueles idosos, né, ou até mesmo as pessoas que optam, né, pelo cardápio impresso, é uma possibilidade maior, inclusive, de obter, né, a venda, né, dentro desses comércios, né, desses restaurantes, principalmente. Mas nós estamos dialogando, não batemos o martelo ainda, a gente quer também ouvir os estabelecimentos comerciais, os bares, enfim, para a gente constituir uma legislação que possa ir ao encontro disso, do desenvolvimento econômico, mas também sem deixar de lado, né, as pessoas, principalmente as que não estão tão adeptas à tecnologia, que possam se sentir inclusas dentro desse processo. Vereador, vou mudar um pouquinho a pauta agora, falar da sua atuação enquanto líder do governo na Câmara. Para quem está nos assistindo, o que é um líder do governo? O que faz o líder do governo aqui na Câmara? A liderança do governo é responsável, então, né, por tramitar os projetos que são oriundos do Poder Executivo, né, dialogar com todas as bases, principalmente a base de oposição, né, buscando sempre um consenso em relação aos projetos propostos pelo Executivo, buscando sempre algo que possa equilibrar esta relação de situação-oposição, que eu respeito muito. Para haver democracia tem que haver oposição, eu sempre defendo muito isso, e já é a terceira oportunidade que eu estou líder do governo, e sempre mantendo esse diálogo com a oposição. Eu tenho aqui colegas e posso dizer até amigos, que a gente acaba formando dentro desse respeito e desse diálogo, né? Então, e muitas construções são feitas através dessa oportunidade do líder poder justamente dialogar, né, principalmente com os colegas da oposição, mas também da nossa base do governo, né, que se reúne semanalmente para discutir os projetos, né, e já termos o alinhamento em relação àquilo que o Poder Executivo está propondo, né. Então, dentro dessa experiência já do terceiro ano estando como líder do governo, eu tenho dito sempre que se eu fui presidente no passado, foi por ter sido também líder do governo, que me proporcionou, né, esse diálogo com todos os colegas vereadores e vereadoras, o qual eu tenho muito respeito e apreço pelo trabalho que é desenvolvido por todos aqui no Parlamento. Vereador, a cada ano a Câmara tem uma nova mesa diretora. O senhor já foi presidente. No ano passado, no início da legislatura, ali não houve duas chapas como tradicionalmente acontece. Ou seja, a bancada governista, que é a atual gestora do parlamento, né, do mesmo seu partido, o presidente Admar Possobon é do PSDB, teve a maioria, inclusive a oposição não conseguiu nem formar uma chapa para concorrer e aí depois ter equidade, paridade ali na mesa diretora. Como é que o senhor, enquanto líder do governo, vai se articular para continuar tendo essa maioria de parlamentares ao lado do governo e ter uma sequência na mesa diretora no ano que vem? Na verdade, eu não vou me articular para isso, né? Como eu defendo que é importante termos oposição para que haja democracia, né, eu até me posiciono de uma forma diferente, né, em relação a isso. Eu acredito que tem que haver, sim, essa oportunidade de haver um bloco de oposição junto à mesa diretora, assim como foi no meu mandato enquanto presidente. Nós tivemos o bloco de oposição, que ocupou, então, os assentos junto à gestão da casa. Eu acho que isso é o ideal dentro de um processo democrático, né? Então, o meu trabalho, digamos assim, de bastidor em relação à liderança do governo é para que haja um consenso e também uma composição democrática nesse sentido. Obviamente que o que nos trouxe hoje a termos aqui uma maioria dita governista, né, em relação à mesa diretora, foi por uma desarticulação, digamos assim, do bloco que não conseguiu sustentar, né, todos os vereadores que estavam oportunamente, né, compondo esse bloco de oposição, né? Então, não é muito daquilo que a gente trabalhou, né, no sentido de forçar essa mão, mas eu defendo que nós possamos ter, sim, esse equilíbrio, essa paridade, para que justamente, né, tanto situação e oposição, até mesmo junto à mesa, né, possam deliberar, né, as melhores, digamos assim,
decisões para o parlamento. O senhor é presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Uma das pautas que a comissão mais tratou no primeiro semestre foi a questão dos direitos das pessoas com fibromialgia, né? A comissão realizou audiência pública, diversas reuniões sobre a temática. Gostaria de saber como essa temática chega até a comissão e o que nós avançamos nessa questão a partir das inúmeras articulações que a comissão fez. Todas as demandas que são tratadas na Comissão de Saúde, elas são provocadas, né, pelo cidadão, pelas cidadãs aqui do nosso município. E um grupo das mulheres com fibromialgia nos procuraram, buscaram esse acolhimento, promovemos uma audiência pública para ouvir, então, todas essas demandas, e, a partir da audiência pública, né, criamos uma linha de trabalho justamente para que pudéssemos dar as respostas que elas estavam buscando, né, desde o tratamento que é dado lá no USME, nas possibilidades do Hospital Regional também, com as suas especialidades, fazer esse acolhimento especial à fibromialgia, e também a atenção primária, que compete ao município, né, para fazer um melhor acompanhamento desde do início, né, da trajetória dessas pacientes na atenção primária até os encaminhamentos das suas especialidades necessárias, né, durante esse tratamento. Assim como também recepcionamos na comissão, né, as demandas das mães atípicas, né, que tratam da questão do autismo, né, muitas demandas que se tem em relação ao Centro do Autismo, né, Centro de Referência do Autismo Santa Maria, assim como formamos uma subcomissão para tratar das demandas dos aprovados no concurso, que estão aptos hoje, né, a serem chamados para a área da saúde também, e muitos desses já estão sendo chamados pelo prefeito Rodrigo Décimo, já houve o segundo chamado recentemente. Então, a comissão vem desenvolvendo esse trabalho. E, para o segundo semestre, nesse sentido, busca uma proximidade maior ainda com a questão da pauta do meio ambiente, né, porque é uma comissão de saúde e meio ambiente. Nós entendemos que a questão ambiental está diretamente relacionada à questão da saúde, e não é novidade para ninguém que as regiões da cidade que não têm o tratamento de esgoto são as que mais demandam hoje a ocupação de leitos nas unidades de saúde, nas unidades básicas de saúde, principalmente crianças. Basta imaginar que numa rua onde não tem o tratamento de esgoto, que o esgoto é a céu aberto, essa contaminação acontece de forma direta, por meio de animais que frequentam as residências, ou de forma direta, que é o contato, então, dessas crianças com aquele esgoto a céu aberto. E, dessa forma, uma razão ambiental, né, pela falta, então, do tratamento de esgoto, demanda, então, pacientes para o Sistema Único de Saúde, em especial as UBS, depois os pronto-atendimentos e a UPA. Então, nós queremos enfrentar esse tema junto à Corsã, que tem, então, know-how para tratar o esgoto da cidade, para que nós possamos resolver, lá na origem, muitos problemas que estão sendo agravados hoje na área da saúde pela falta do saneamento básico. Vereador, estamos quase concluindo o nosso programa, Mandato em Pauta aqui, mas o que nós podemos esperar do seu mandato no segundo semestre? O que está aí no seu radar? Nesse segundo semestre, né, nós já organizamos, então, a nossa linha de atuação. Nós vamos continuar, então, esse trabalho que é de médio prazo, no desenvolvimento do Distrito Verde, essa questão que envolve o saneamento básico da cidade, que é uma questão de saúde pública, o saneamento básico é uma questão de saúde pública, ainda temos regiões que não têm hoje a água tratada para as pessoas consumirem, e muito menos o esgoto tratado. Então, esse segundo semestre vai ser muito voltado a essas ações, né, dentro da linha, obviamente, da Comissão de Saúde, e também do nosso mandato com essa proposta da criação do Distrito Verde. O Distrito Verde, lembrando, ele interage com 3 equipamentos importantes da região Nordeste, que é a nossa Estrada do Peral, que agora vai ter as suas obras de reconstrução, o Parque Municipal dos Morros, que são 160 hectares de áreas de preservação permanente, onde nós buscaremos, então, encaminhar uma concessão para que haja lá também alguns investimentos privados para que o público possa frequentar, mas de forma alguma estamos aqui privando as pessoas de entrar, pelo contrário, é para que justamente garanta a segurança das pessoas no local, né? E o Parque da Barragem, que é um projeto que há pelo menos 14 anos, né, eu já desenho ele, articulo junto à sociedade civil organizada, a Universidade Federal de Santa Maria, na época o IPLAN, e hoje a Secretaria de Urbanismo, que tem nos ajudado bastante, e o Governo do Estado, que aprovou o recurso para que nós possamos executá-lo. E, para concluir, na nossa linha do esporte, né, nós sempre temos um mandato muito além do esporte, mas o esporte que tem a nossa base, a nossa matriz, nós estamos
em vésperas já de comemorar um novo empreendimento, que é a nossa pista de skate. Essa pista de skate que já nasce recebendo grandes eventos aqui para a cidade, trazendo atletas, né, de renome nacional, até mesmo internacional, e é uma grande conquista, que parecia impossível, e que hoje se tornou realidade. É a primeira pista pública, né, indoor, ou seja, dentro de um ambiente seguro, do ambiente coberto, para que crianças, adolescentes e atletas possam se desenvolver também aqui nessa modalidade. Obrigada, vereadora. É sempre um prazer conversar com o senhor para trazer, né, um pouco mais do seu mandato, do seu trabalho enquanto parlamentar para a comunidade santamariense. Eu que agradeço esse espaço, né, a equipe aqui da comunicação da Câmara, uma equipe bastante qualificada, né, que nos permite, né, levar todas as nossas demandas aqui por meio do parlamento, né, e os encaminhamentos que a gente consegue dar, né, para as demandas que nós recebemos aqui da população. Então, eu fico muito feliz por esse espaço e estamos sempre à disposição. Obrigada, vereador. Este foi o programa Mandato em Pauta com o vereador Givago Ribeiro, do PSDB. Você pode rever esse programa lá no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.